Fala aí, nação rubro-negra. O Flamengo segue movimentando o noticiário do futebol brasileiro. Hoje vamos falar sobre a chegada de Jorginho e a convocação, claro, de Gerson e Wesley, né? Que deram um show na seleção e como isso deu impacto no Mengão. Além de um dos maiores ídolos da história recente do clube, né? O Gerson aí. Felipe Luiz, que agora comanda o maior time de jogadores do Brasil, não para por aí. O jovem Wesley foi destaque na vitória do Brasil por 2-1 contra a Colômbia, o que fez seu valor do mercado disparar. Mas nem tudo são boas notícias, isso porque Gerson se machucou e isso pode ser um grande problema para o Flamengo no Campeonato Brasileiro. Vamos ver as análises de Zé Elias, Bubu e também de Vene Casagrande. Então, já sabe, né? Se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo e fica comigo até o final. Lembrando de deixar os créditos para a ESPN Brasil e SBT Rio Esporte. Bora pro vídeo. Bruno chegou do clube da Inglaterra, o Joelton, né? Joelton, desculpa. Eles jogaram juntos ali e deu para ver um pouco de entrosamento. O Vini Júnior não sabe como o Bruno joga. Por mais que você apareça na quarta-feira para jogar no domingo, não é a mesma coisa que você ter o dia a dia. A defesa, eu acho que se comportou bem, né? Você consegue ver ali já um pouquinho mais de tranquilidade em termos de entrosamento. Os laterais, acho que o Arana se movimentou bem, o Wanderson deixou... eu acho que no segundo tempo ele caiu bastante. Quando entra o Wesley entra numa outra rotação, chamou um pouco mais a atenção, mas... vamos ter um pouquinho mais de calma, porque eu já estou vendo, não, porque tem que ser titular, calma, deixa ele ganhando mais confiança, lembrando que ele entrou no finalzinho, o Luiz Dias estava cansado, o time da Colômbia estava cansado também, não tiro os méritos do Wesley, que entrou e mudou a forma de jogar ali do lado direito, mas assim, num todo, eu acho que diante do adversário que nós jogamos, eu acho que o Brasil conseguiu ainda fazer um bom jogo, eu não esperava... mais do que isso, porque é difícil. Se apresenta na segunda-feira para jogar na quinta-feira contra uma equipe, é difícil. Agora, Bubu, ontem, você achou que eu ia te chamar por último, né? Não, eu chamei segundo. Sabe que ontem, quando o Vini Júnior fez o gol, eu acho que pode ser um grande momento para a seleção virar um pouco a chave. Você gritou na janela na hora do turning gol? Point? Você vai falar turning point? Esse gol, eu fiquei não, mas feliz. Você deu aquele soco de raiva? Cara, fazia tempo que eu não via. Porque eu acho que até a maneira como foi o gol, quando tem o chute de fora da área, a impressão que tem é que ele colocou a bola tirando o goleiro. Na verdade, a bola desvia. Se não tem desvio, eu acho que não seria gol, né? Não, eu também acho que não. E muito mais, eu acho que... Aí eu vou pegar essa questão do desvio. Parece que agora a sorte, você gosta de dizer, e você gosta de dizer a todos aqui na redação que você foi bafejado pela sorte. Muito. E você está aqui, é um sucesso muito grande. E você acha que agora a sorte está com a seleção também por isso? Eu acho que a sorte está com o Vinícius Júnior. Porque as pessoas cobravam, a imprensa... Vocês da imprensa. Vocês da imprensa cobravam uma atuação decisiva do Vinícius Júnior, que até ontem tinha só 5 gols com a camisa da seleção. E agora foi gol contra do Lema. E ele ganhou um pênalti, ganhou na corrida e ganhou um pênalti. E depois fez o gol agônico, como a gente fala aqui nos países de língua espanhola aqui na América do Sul. Gol agônico, que é no finzinho, dramático. Né? Ele resolveu, não tinha Neymar. Tinha Rafinha, Barcelona, não sei o quê. Mas quem resolveu foi o Vini Júnior. Então, ontem foi o grande dia dele com a camisa amarelinha até aqui. Decisivo. Porque foi um jogo fundamental na tabela, né? O Brasil se empata, estava empatando até os segundos finais, era sexto colocado, amigão. E agora deu um salto para Mas iria para a Copa do mesmo jeito. Eu queria te atrapalhar, Bubu. Mas iria para a Copa do mesmo jeito. Mas é melhor ir para a Copa em segundo do que em sexto, né? Não é? Você acha? Eu acho. Porque em sexto vai ficar lá, Paraguai é melhor que você e tal, pô, sabe? A tabela é meio chocante, né? Às vezes, né? Então, o Vinícius Júnior foi o grande responsável pela vitória do Brasil. Achou soluções, caminhos, chamou a responsabilidade, coisas que cobravam dele
ele entregou. Agora, o Zé é um cara ponderado, sensato, ele falou, calma, Wesley. O Wesley tem que ser titular. Opa, o Wesley mais 10. O Brasil vai jogar com a Argentina agora, o Wesley não tem que ter calma. Tem que ter nervosismo. Ele entrou no momento que já estava o jogo muito mais aberto. Mas o momento é dele, o momento é dele. O Wanderson, mais uma vez, todo respeito ao Wanderson. Também. Todo respeito ao Wanderson. É uma carência mundial do lateral direito. Então apareceu um cara que tá voando ali, dá pra dar a camisa pro cara. Eu tô com você, porque de acordo com o Prats, a gente tem que ter muita cautela e muita calma, até com o Cafu, que tá começando. Pode ser que um dia... se fosse pelo Prats, o Cafu não jogaria nenhuma final. Mas tem que avisar pra ele que é seleção de frente de clube, não tem esse negócio de calma. Olha lá, tá dizendo... Quem tá melhor tem que jogar. Ontem, Dorival teve alternativas, soluções. Uma parte do jogo, que me preocupa muito isso. Você sentiu falta do... a melhor parte o que acontece do menino Ney? Você sentiu falta? Não. O que acontece é o seguinte, o Neymar primeiro precisa voltar a jogar, outra coisa, Zé. O que acontece... Você viu que o pai Danilo falou aqui, o Wesley entrou bem, concordo com os companheiros, o Savinho entrou bem pela direita também, agora em um momento que o jogo já estava mais aberto, os jogadores mais cansados, tudo isso também tem que ser ponderado. O Brasil terminou vaiado. Primeiro tempo, o Brasil terminou mal. O Bruno Guimarães, que aliás está suspenso contra a Argentina, ele falou, cara, nos primeiros minutos a gente estava bem, criando situações, eu estava achando o atacante. Depois, ele falou, nós tomamos um nó. O Bruno Guimarães falou, nós tomamos um nó tático. Eu não estava se achando. Mas não estava se achando, porque a Colômbia mudou a forma de jogar. Completamente. A Colômbia entrou marcando pressão, jogando com a linha alta lá em cima. A primeira bola que colocaram para o Vinícius Júnior correr, pronto, pênalti, aí a Colômbia, peraí, aí voltou lá para trás, esperou, e aí o Brasil, depois que fez o gol, recuou. E você recuar para a Colômbia é dar campo para eles jogarem. O time da Colômbia começou a pressionar a saída de bola, o Marquinhos... Tava dando cada petado, susto. Né? Dando cada susto e cada bolinha pro Wanderson, pro Gerson. O Alisson uma vez se complicou lá porque a Colômbia começou a pressionar, então não tinha ninguém, não aparecia ninguém para jogar. Quando a Colômbia pressionou, aí você vê o Rafinha, que era obrigado a ficar do lado esquerdo lá, ele saiu do jogo porque ele começou a fazer marcação. Né? O lateral da Colômbia passou a atacar um pouco mais, fazer 2 contra 1 contra o Arana, todas essas situações. É muito bom, né? O Munhoz é muito bom. Aí mudou tudo, aí o Brasil não conseguiu se achar. Ontem a seleção e o resultado, essa questão da tabela também me preocupou um pouco. Mas risco de ficar fora da Copa? Não, risco de ficar fora da Copa acho que não tem mais... O risco é outro. Pro 7º colocado. Tudo bem, mas o risco é não fazer uma boa Copa. Tudo bem, mas, dona, a gente tava quase para não... Tava Sim. ali no, entendeu? Uma Tava naquela, vai, não vai, entendeu? Eu já até pedi pro pessoal mandar vídeos, mas coloque o número do nosso telefone aqui. Enquanto a gente tá batendo papo, vai mandar. Tem tudo. O cara que chama a responsa. O cara chamou a responsa. Ele chamou a responsabilidade. Ele verdade. Cara... Tem tudo. Você não achou? Você não achou? Não, achei. Gostei do termo. Não, que bate na mesa. Não, muito bem, bate na mesa assim, sou o atual melhor do mundo. Sou jogador do Real Madrid, sou protagonista no Real Madrid. Até porque a gente criticava ele. Porque quantas vezes o Prato falou, ele não é mais o mesmo, não é o cara do Real Madrid. Cadê esse cara do Real Madrid? Mas ninguém é do... Então... Se você for pegar todo mundo que joga ali, na seleção brasileira, todo mundo joga abaixo dos seus respectivos clubes. Por quê? Porque o trabalho do Dorival é ruim. Você acha que então passa pelo Dorival? Eu acho que passa. Ele tem que ser responsabilizado. Não tô falando aqui que o Dorival tem que sair agora, tá? Só uma opinião... Do jeito que tá é só depois do jogo da Argentina. Mas, Dona, Sim. Essa situação que você está destacando, eu concordo com você em relação à parte coletiva, ao trabalho, e isso eu acho que a curto prazo não vai mudar. Até porque a seleção já entrou em uma situação que é a seguinte, o treinador já sabe que ele está jogando pelo emprego. Sim. A partir do momento que ele sabe que ele está jogando pelo emprego, a gente esperar que ele faça... Opa aí, ó. Garotinho! Já encostamos, hein? O treinador... Passou! E olha, a vinheta entra, a audiência aumenta. Primeiro lugar... Que coisa maravilhosa essa caminhão passando. Era um time seguro defensivamente. O Dunga também, leão de eliminatória também. Mas estou falando isso que eu quero dizer. Ganhar a Copa do Mundo, a Copa do Mundo não é um prêmio para quem faz geralmente um grande trabalho pré-Copa. O Felipão, quando ganhou ideal, 2002, seria o técnico do Marrocos assumiu poucos meses antes. Dona, no mundo ideal, a Copa do Mundo de 2002, pegando na reta final. Eu acho que ele também foi beneficiado com essa situação. Honduras, apostou no Ronaldo e no rival da recuperação dos dois, né? Na minha visão, eu acho o trabalho do Dorival ruim. Acho que no estágio já deveria ter uma organização maior. Eu citei o Felipe Luiz. Pra mim, tinha que ser um técnico estrangeiro, tá? Na minha opinião. Guardiola, Klopp um cara pesado e pra assumir a seleção brasileira. Pra trazer todos. Agora, no Brasil, quem eu vejo com mais potencial, com mais capacidade,
é o Filipe Luís. Mais que Abel, mais que tudo. Não, de técnico brasileiro. Técnico brasileiro. Técnico brasileiro. Ele descartou estrangeiro. Não entendi. contando estrangeiro. Não, Legal. estrangeiro eu tentaria um Quer Ancelotti, um Guardiola. Agora nós vamos chegar numa hora do programa, inclusive eu vou fazer esse gancho, porque vai entrar aqui alguém da produção vai trazer um touch para mim, que é por notas. Que nota você daria para a gestão Dorival até agora, Rodrigo Bueno, que trabalha muito com notas? Eu daria nota 3. 3? Tá bom, 4. É isso que você quer? Não, dá a nota que você acha que tem que dar. Nota, sua nota. 3. Você quer? Nota 3. Por que 3? Porque eu não gostei. Tô gostando. Tá pronto aí. Tem alguém gostando? Cara, assim, a gente Você chegou... pede pra eu dar a nota, aí eu dou a nota e não, mas não, isso aí Eu não. passo muito por isso tô nesse com a programa. caneta. Mas Toda como hora assim? Eu tô passando por isso. Você acha que eu tô te coagindo? Não é? Eu me sinto coagido às vezes. Eu gosto. Pressionado o tempo todo. Assim, Intimidado. Você acha que eu tô o te Felipe colocando Luiz contra é a uma parede? esperança e o flamenguista tá Constrangendo. muito animado com um jogo vertical, jogo mais ofensivo. Ele mostrou, ele tem um time que é basicamente o time do Tite e ele tá conseguindo fazer esse time render e jogar mais bonito. Nossa. Na seleção brasileira, a seleção brasileira é meio Flamengo. Não basta ganhar. assim? Tem que convencer, tem que jogar bem. É igual o Real Madrid. Tem times assim que é assim, ó, meu, entendeu? Se você só ganha lá, ganhou Por não sei isso o quê. que eu falei. O Flamengo até sendo campeão Tipo com o o Santos Dorival. Futebol Clube, O Dorival assim, foi Gugu? mandado embora porque acharam que na final não jogou bem. Na Libertadores, na Copa do Brasil, tomou nó do Vitor Pereira. Não, foi depois dos 3 jogos. Quando ganhou aí o jogo na Copa do Brasil e depois dos 3 jogos que não conseguiu manter um nível... Mas mesmo na final da Copa do Brasil, pra muita gente, o Corinthians teve um pênalti do Fagner pra ganhar aquela Copa do Brasil, né? Sabe o que eu acho engraçado? O quê? Quando um treinador ganha no Flamengo, tem aquele discurso, mas também com esse elenco... O cara faz um baita de um trabalho, melhora o time, melhora os jogadores, coloca o Wesley na seleção brasileira, que ele melhorou muito defensivamente. Aí tem o cara que vem assim, tem a cara de pau de falar, mas também com esse elenco. Vamos listar aqui quantos treinadores passaram lá e não conseguiram extrair o mesmo do elenco do Flamengo. Vários. E olha, que ele é cheio de problemas, hein? Porque a treta do Gabigol, que ele teve que negociar pra sair ali, não é fácil, o ego. O Pedro fora, ele nem sabe. Aí chega em decisão, o Bruno Henrique tá fora, os outros, ele então, tem que improvisar lá, põe um Plata, põe no outro cara. Isso é verdade. O reforço que ele ganha é o Juninho, que todo mundo falava, Juninho, o cara problema, ele não ganhou, então, pode já passar na RH. Se o Flamengo tem esses problemas todos, com esses jogadores todos, e ao mérito do Flamengo chegar a esse momento, a arrecadação que tem, o elenco que montou... E o Santos? Você imagine o Pedro Caixinha, o Fábio Carilli, o Mano Menezes, Por que você citou o Pedro o Leonardo Caixinha primeiro? Jardim. Porque assim, se tá ruim ou se tá difícil pro Flamengo, você imagine pros outros. Você imagine pro Quinteiros, como é que tá. Não, o Fábio Matias do Juventude, coitado, vai pra terapia hoje. Se tá difícil pro Flamengo... Vai o quê? Você imagine o Carpini, você imagine o Fábio Matias... Mas você acha que o Felipe Luiz não tem mérito nesse trabalho sensacional? Tem, claro que é muito bom o trabalho. O Rafael Guanais, que chegou agora ao Mirassol, coitado, eles vão lá pra terapia. A gente não pode normalizar o que os caras, é o Pedro ou o Bruno Henrique? Olha você, você é maravilhoso. Continua. O Dorival vai perder da Colômbia, vai perder da Argentina, vai ser mandado embora da CBF e no dia seguinte assume o São Paulo. Eu peço calma aos integrantes. tranquilo. Eu peço calma aos integrantes aqui. Luiz, eu fiquei pensando, sabe quem? Fernando Seabra. Mas eu peço calma aos integrantes desse programa, que lamentavelmente a narrativa é sempre eles trazem pro time do coração. Não, é São falei de Paulo, vários ele falou que fala de São Paulo, eu falei de fala de vários Santos treinadores aqui. Falei de inúmeros técnicos da Série A. Nem cheguei na Série B. Nem cheguei na Série B. No Vasco ontem. 7. Boa nota. Tava muito bem, cara. Boa nota. E nota pra El Tumbão, o Pablo Almeida. Lembra do Tumbão? Depende, jogando ou dançando, do que você quer? Lembra? Ele jogava na Armeria. Jogando era 4. E o Tumbão? Jogando? O Mina dançava mais cormeiro. Lá em cima, 8. 8, muito bem. Notas para a seleção brasileira agora na sua tela. O Donan gostava. Ô, Tumbão, espera um pouco aí, agora vamos lá. Fernando Campos, Rafael Pratos, Rodrigo Bueno e Zé Elias são os nossos Você que abre a pensadores. nota. 0, sem Não nota. chuta não, Dona tá me agredindo Olha a aqui. média, 5 ou 6. Cuidado, hein? Cuidado que o Média, Donan qual é? faz Muay Thai e vai te dar uma na canela aí que você vai 6 ver. passa de ano. Tá ontem. 5. E uma informação, o Alisson ontem teve um choque, né? Concussão. Foi O cortado Brasil da teve seleção. 7 alterações por causa disso. Foi cortado da seleção, o Everton foi convocado e também temos outras convocações como João Gomes, Ederson E o Beraldo, e o zagueiro, Beraldo. do Paris Saint-Germain. Isso. Quem que tá fora mesmo? O Alisson. Gabriel Magalhães e Bruno Guimarães suspensos, Gerson contundido e o Alisson também. Muito bem. Então, Né? Pelo menos isso aí. deu pra ver que Fernando ele tava Campos escutando. para o Alisson, goleiro. Nota 5. 5.
Rodrigo Bueno. Teve problemas ali, umas saídas de bola ali, teve esse problema da concussão, né? Não que isso vai afetar muito a nota dele, mas não jogou o jogo inteiro e tal. Eu vou acompanhar o relator, nota 5 para Alisson, que fez o melhor jogo da vida contra o PSG outro dia, né? Ali foi nota 10. O gol foi bem anulado da Colômbia, vocês acharam? O gol anulado? Sim. Sim. Muita falta em cima do Alisson. O que você achou? O que você achou? Bem anulado, mas não esse sim, muita falta do Donan. Bem anulado, ponto. Pode ir para a próxima. Zé Elias, o Alisson. Tá na média, 5. E aí, Prats? Mas qual foi a nota do Prats? 6. 6. Muito bem. 6? 6, gostei. Wanderson, começando com Zé Elias. Na média também. 5. 5. Fernando Campos. 4,5. Não, mas não tem 4,5. Não é quebrada, ô Donan. 4. 4. Caramba, vocês são Não muito, gostei da atuação do são muito Wander. exigentes. Rafael Prats. 3. Meu Deus, cara, coitado. Rodrigo Bueno. 3,75. Não tem então é 4. isso aí. Pronto, Eu fiz só para dar corte. só para dar o corte. Já foi, já. Ele botou um 4? Claro, 3,75 tem 3 e 4. Não você tem tá segunda marcando chance. 4. Deu a nota, já Tá foi. certo. Marquinhos, começando com o Rafael Prats. 4. Donan. 4, e eu acho que o Léo Ortiz tinha que ser titular da seleção por tudo que está jogando. Até porque ontem, quando a Colômbia subiu a pressão na série de bola, o Marquinhos estava errando muito passe. E se tem uma virtude do Léo Ortiz é a saída de jogo, como ele consegue encontrar a solução. Respeito muito a carreira do Marquinhos, tá? Que tá se destacando no Paris Saint-Germain. Mas eu gostaria de ver o Léo Ortiz como titular da seleção. Então, 4. Bubu. Eu gostei, vou passar um pano aqui pro Marquinhos. Alguns dos passes que ele deu foram passes de grau de dificuldade elevado. Construtor, além da liderança. Eu vou dar uma nota 5 para ele. Legal. Zé Elias. Um ponto a mais, ótimo. 5. Ajudou Boa. muito. Gabriel Magalhães, Rodrigo Bueno. Ele podia ser expulso, né? Então, Mas você acha que era para um expulsar? codaço. Não, nos países de língua espanhola, fala Tá bom, codaço. amarelo. Quando é uma cotovelada assim, ele chegou ali. E no 4 pro Gabriel Magalhães. Meu, você é muito exigente, cara. Padrão italiano, então, de nota. Zé. 5. Prats. 5. Melhor que o Marquinhos. Já adivinhei. 5. 5. Também acho que fez uma partida melhor que o Marquinhos. Guilherme Arana. Prats. Sofreu no primeiro tempo, melhorou no segundo, quando ficou mais laicá, jogo mais rápido, quase fez um gol de cabeça. 5. Mas você fez um monte de coisa que ele fez aí. Ele desperdiçou 2 gols, né? Não. Poderia ter feito 2, né? Tava com dificuldade no primeiro tempo. Tava ruim para ele o jogo. O Arias do lado Donan. dele complica. 5. Acho que um grande problema da seleção brasileira é encontrar um lateral esquerdo Para tomar conta? para tomar conta, pensando em Copa do Mundo. Bubu. Decepcionou. Atrás e na frente, nota 5. Opa, e aí, Zé? A análise foi uma, a nota foi mas diferente. tá Não, bom, decepcionou. Decepcionou, Atrás e na frente. decepcionou em 2. Decepcionou, mas não... Bom, por enquanto temos uma seleção aqui com uma média grande de 5, né? Tem outras A notas. seleção nota 5. Vamos Zé, ver, essa você seleção ama... brasileira hoje Que não é muito mais camisa que você isso, né? vestia quando você jogava, Zé? Depende. Gerson... Cerezo. Quem viu o Toninho Ave Cerezo Maria, jogando? pelo... Calma. Não, vamos chorar aqui, Zé. Gerson para Rafael Prats. A saída dele complicou a seleção brasileira, mas a nota não vai ser tão alta porque ele ficou 25 minutos em campo, mas jogou bem. 6. Bubu. Fez falta para a seleção. Gerson, melhor jogador do Flamengo, que tem 4 jogadores da seleção. O cara que está fazendo mais a diferença, mais até que o Wesley, o Gerson. Lamentavelmente saiu, vai ficar com nota 6. Dona. A questão é que ele jogou só 28 minutos, mas ele estava muito bem no Tava jogo. bem, sim. A saída dele Estava até complicou a melhor que o seleção. Bruno Guimarães no meio campo. E ele é um cara que tem muita qualidade, é um dos melhores jogadores do país. Vou colocar uma nota 6 ali, mas se Podia tivesse ser mais, atuado né? mais, ia ser maior, viu? E aí, Zé? 6. 6 também. Vamos agora para Rafinha Donan. Foi importante, acabou dando assistência e fez o gol de pênalti, né? E Donan, desculpe de interromper, ele tem uma personalidade Nossa. que poucos têm. Chama- Quando o Brasil fez 2-1, o Vinícius Júnior ficou em campo na hora de ser substituído. Sim, além de Matheus Cunha tudo... também. Matheus Também. Cunha deu-lhe um... Então, Aliás, Rafinha- isso aí é meio maluquice, né? Mas o jogador tem que ter essa consciência, né? Sim, Zé? sim. O cara tá... Tem Brasil e Argentina depois, que é mais... Nota... Nessa temporada, eu dou uma nota 8 para ele pela personalidade. Ele acabou sendo decisivo nos dois gols ali da seleção. Então, nota... 8. 8, perdão. Não estava ouvindo... Rafael Prats. 6. É isso. Mas ele é Mas não chato. pode sair do time hoje nem se tiver uma encravada. É? Com encravada, joga.
Tá com Piolho, joga. 6. Tá com Caspa, joga também. Não vai sair. Zé também dá 6. Tem uma unha encravada que não resolve. Então você vem trabalhar. Não é por causa da unha encravada, você vai ficar em Corta o casa. dedo, Bubu. Corta o dedo, que não tem mais unha, Eu não acho tem que é uma problema. opção. Vai, Bubu, responde pra enorme audiência. Aliás, nós estamos muito bem hoje. Muito bem? Enchendo uma mão, hein? Vamos lá. No meio do caminho. Comigo, né? Não, não vou com você, Dona. Não vou com você. Vai. Pro nosso Rio de Janeiro, eu vou com você. Vai. Joga do lado esquerdo, né? É porque ele é muito versátil, ele joga... Dados. 7. Melhor em campo. Isso, eu quero te ver sorrir. isso? Você parece Aracide Almeida, vai levar 10 pés. Pô, além de dar mais, cara. Era muito boa. Aliás, o Brenner mandando um abraço. O Rodrigo Bueno vai dar nota pro Vini Júnior. Vini Júnior salvou ontem o emprego de Dorival Júnior, nota 8. Eu não sei se isso é pra quem quer a saída do Dorival Júnior, o Vini Júnior... Zubeldia segue no tricolor. Prestigiado? 7. Dona... Botou o jogo debaixo do braço no segundo tempo, resolveu, fez o que todo mundo espera, protagonista, nota 8. É isso que eu espero de vocês, alegria. E o JP, hein, Rodrigo Bueno? Wesley 7. 7. Entrou bem. E aí, Dona? Tem que ser coerente com o que você falava até então, Dona. Sobra coerência. Não, desse lado aqui não precisa. Comentarista de comentarista? Não é pressionando, eu vou ver isso aí. Não é pressionando. É que você derramou elogios ao Wesley aqui. Espera uma nota compatível aos elogios. Amigão, cuida do teu lado aí, que é o lado da coerência. Esse lado aqui, a gente tem liberdade poética pra ser incoerente. Não espere começo, meio e fim ali. Aqui não tem compromisso com coerência. Que você vote sem ligar pro nosso observatório da imprensa, que criticando companheiros. O Budsman? É um Budsman dirigindo. Vota tranquilo, vota com consciência. Tem um monte. Cada um com o seu cada um. Observatório da imprensa, vamos lá. O Brasil aprendeu a amar. Namoradinho do Brasil. O Wesley, pra mim, é uma das melhores notícias pra seleção brasileira, porque é uma posição carente e ele tá voando, cresceu muito no Flamengo, marca demais. Como eu falei aqui, foi o cara que fez mais desarme na seleção, mesmo jogando na reta final. E ele é um foguete no apoio. Tem que ser titular da seleção brasileira. Foi muito bem. Nota 8. Opa, olha aí. 8. E você, Prats? 6. Entrou bem. E você, Bubu? Entrou bem, dá nota 6. Nota 7, ele só fica abaixo do Vini Júnior, que foi o cara do jogo. Cara, você não tem. Você cobra a coerência dos outros, Não, eu não tenho nem que 7, veja bem, dar pitaco, você não. tá Até porque vocês são comentaristas. Mas você faz um negócio de. Ele foi bem pra caramba, nota. Você está equivocado. Que nota deu Vinícius Júnior? 7. É. Eu considerei o Vinícius Júnior melhor em campo e o Wesley um dos melhores depois do primeiro colocado, segundo, terceiro melhor. 6. Coerência. Teve a mesma nota do Bruno Guimarães. Tá bom, tudo bem, vamos lá. Foi. Final do Vini Júnior e o Brasil venceu a Colômbia 2-1. Começou, fiquei toda animada. Falei, agora vai. Aí depois, agora não vai. E aí, com essa vitória, subiu para a segunda posição na tabela das eliminatórias da Copa. E se não vencesse, ia para sexto colocado. Quer dizer, tá tudo muito embolado. O repórter Lucas Barbosa acompanha a partida, a gente vai ver. E na volta do VT, a gente vai comentar mais sobre esse jogo. Rodolfo. Boa partida do Brasil, assim, um jogo bem disputado, como a gente já esperava. A Colômbia não é uma seleção fácil de se enfrentar, a gente viu isso na última Copa América, tem visto nas eliminatórias que o Brasil tem enfrentado dificuldades sim, não tem sido como nas outras oportunidades em eliminatórias, onde o Brasil passava tranquilão em primeiro, o Brasil estava em quinto antes desse jogo, agora pula para a segunda posição com 21 pontos e busca a liderança ali da Argentina, que tem 25, está um pouco distante ainda, mas tem confronto direto na próxima semana. E falando mais sobre esse próximo confronto, Wesley entrou bem aqui no segundo tempo, deve ser titular na próxima partida se o Dorival der um voto de confiança, mas olha, Gerson e Alisson saíram de campo machucados. Então preocupação aí na seleção brasileira, que tem os suplentes que podem ser convocados também caso essas lesões sejam graves. Já outros jogadores não vão jogar por conta de cartões amarelos que receberam aqui nessa partida. Expectativa alta para o próximo jogo contra a Argentina, mas aqui na Arena BRB deu brasa, tá? E é de costume, quando o Brasil joga aqui, vai bem. Retrospecto aí de 18 jogos, 15 vitórias da seleção brasileira por aqui, um empate e apenas 2 derrotas. Vou ficando por aqui. O que você achou sobre o jogo? Comenta aí pra gente. Vai daí, valeu! Valeu! Lucas Pedrosa, eu quero saber de você, Lucas Pedrosa. Sim. O que você achou do jogo da seleção brasileira ontem? Você estava comigo? Ficou animado, depois desanimou, aí no gol se animou de novo? Foi Sim. por aí?
Olha, Fernando, eu achei um jogo bem mediano, para não dizer fraco, porque eu tenho que sempre respeitar o adversário. Eu sempre prego aqui que não é só a nossa seleção que estagnou, os adversários eles evoluíram. Verdade. Você olha a seleção da Colômbia, vários jogadores que jogam no futebol europeu, e quem não joga no futebol europeu simplesmente é o John Arias, que é um absurdo de jogador. Venezuela cresceu, o Paraguai todo mundo cresceu. O Richard Rios também, que joga muito, entre outros jogadores que eu poderia citar aqui. Então a seleção da Colômbia é uma boa seleção a nível mundial. Então respeitar o adversário é importante. Mas infelizmente o Brasil só conseguiu ser dominante em 15 minutos dos 90 da partida. Nesse início aí, que o Rafinha já conseguiu fazer 2 jogadas, em uma delas ele enfia a bola para o Vinícius Júnior e o Vinícius Júnior acaba sofrendo pênalti. O Rafinha bate muito bem, inclusive, na minha visão, é o melhor jogador do mundo, chegou a 50 participações em gols. Como tá jogando é um absurdo, esse menino, é um absurdo, né? é temporada de melhor do mundo. E depois a Colômbia acaba empatando ali numa bobeira da seleção brasileira, principalmente com o Joelinton, né? Que entrou na vaga do Gerson. Dificilmente o Gerson perderia aquela bola, que dominar e proteger é uma característica muito forte no Gerson. O Joelinton dá mole justamente com o Arias roubando a bola, e aí o Luiz Dias, com toda a qualidade dele, jogador do Liverpool, como a gente vinha citando aqui, consegue bater cruzada e vence o Alisson. A partir dali, a seleção brasileira se bagunçou. O Dorival foi fazendo algumas substituições, ele coloca o André na partida, o Bruno Guimarães e o Matheus Cunha conseguem ter um entrosamento melhor também, e aí com o Matheus Cunha entrando, eu acho que a seleção cresce um pouco de rendimento, principalmente depois quando entra o Wesley, e é essa posição que, na minha visão, faltou para a seleção brasileira. O Wanderson fez uma partida muito abaixo do que se espera para um lateral direito, e o Wesley mostrou que rapidamente merece muito essa titularidade na lateral direita contra a Argentina. Acho que não foi por aí. Antes de responder... Não por quem entrou ou por quem saiu, mas pelos personagens, pela saída do Gerson, no caso, não pela entrada do Joelinton, e pela entrada do Wesley. Antes de responder, Fernandinha Maia, eu quero falar sobre a seleção brasileira, porque para mim o cenário é extremamente preocupante. Se a gente for parar e analisar o que vem pela frente aí, se a gente fizer uma comparação com as demais seleções, eu concordo com o Pedrosa que tem que respeitar a Colômbia. A Colômbia vem numa crescente muito grande, vários bons jogadores. Só que hoje a seleção brasileira é um deserto, não tem nada, não tem uma boa saída de bola, não tem uma jogada ensaiada, você não vê nenhuma evolução do coletivo, da equipe, ou seja, algo que o Dorival Júnior tenha demonstrado nesse período de 1 ano aí que ele está à frente da seleção brasileira, uma evolução muito grande. Muito pelo contrário, a gente vê alternativas sendo trocadas o tempo todo no setor ofensivo. Por exemplo, centroavante. A todo momento ele muda. Foi o João no jogo de ontem, já foi o Endrick, sendo que o Endrick nem seria convocado, só foi convocado porque os jogadores foram cortados, já foi o Igor Jesus. Ele vai testando a todo momento. E uma declaração dele antes desse jogo me deixou muito preocupado, porque ele deixou muito nítido na entrevista coletiva antes do jogo que ele estava montando a seleção brasileira para o Neymar. Isso é errado. A gente não pode ficar dependendo do Neymar, até porque o Neymar não é mais aquele jogador que foi. Atualmente é uma incógnita como será o Neymar daqui para frente. E ele tem outros bons jogadores também. Ele precisa fazer o coletivo jogar. Cara, se a gente for parar e analisar a seleção brasileira, olha quantos bons jogadores tem. Quantos bons jogadores tem? E aí, o João entra, teoricamente ele já entra numa pressão para resolver lá na frente. E aí, quem não acompanha o futebol desse jogador lá na Inglaterra, já acha que esse jogador é bagre. Se você for parar e analisar a rede social, esse jogador é bagre, ele não pode ser jogador da seleção brasileira. Claro que pode, só que o coletivo da seleção brasileira não favorece. E aí, vai ganhar através de jogadas individuais, como do Vinícius Júnior, como do Rodrigo, como do Rafinha, que vem jogando muita bola com a camisa do Barcelona. Então, o coletivo da seleção brasileira é algo extremamente preocupante. E sim, respondendo a sua pergunta, acho que a entrada do Wesley, a gente pôde perceber que cerca de 10, 15 minutos que ele ficou em campo, já é um jogador que merece ser titular na lateral direita. Entendo a opção do Wanderson, acho que o Dorival quis priorizar ali, digamos, mais tempo na seleção brasileira. A hierarquia, mas o Wesley tem que ser titular no próximo duelo diante da Argentina, mesmo sendo fora de casa. O Wesley não é um jogador que costuma sofrer pressão, muito pelo contrário, a gente pôde ver ontem que ele entrou muito bem e fez boas jogadas pela lateral direita. Então merece sim a titularidade, e óbvio que a saída do Gerson prejudica bastante. Estamos falando de hoje de um dos melhores jogadores de futebol brasileiro, se não o melhor.
Então, óbvio que a saída dele pesa também bastante. Mas, repito, não é a gente pensar no individual, tem que pensar no coletivo. O Dorival Júnior ele precisa fazer a seleção brasileira jogar mais. E não está conseguindo fazer. E ele tem boas peças para isso. Não adianta a gente ficar nessa de que, não é uma boa geração, não tem bons jogadores. Claro que tem. Olha essa seleção brasileira. Então o Dorival ele tem a obrigação de fazer esse time evoluir. E ele não vem fazendo isso. Com todo respeito ao Dorival, acho um bom treinador, mas até o momento não considero o trabalho dele bom à frente da seleção brasileira, não. Várias vezes que a seleção brasileira, que o Brasil tem material humano, né? Sim. E você acaba de dizer, né, e o Vene também tá falando mais ou menos na mesma linha que você, em relação ao Dorival. Porque quando a gente fala de treinador, quem hoje é o treinador é o Dorival. Sim. E a gente vê que não é um problema do Dorival ou da seleção, é um problema do Brasil. Se a gente for pensar e analisar na última década o que tem acontecido no mercado de treinadores do Brasil, a gente tá falando de uma importação muito grande. Sim. Isso, eu sempre falo isso, o futebol ele muda a cada década, né? E a última década é disso. Parece que o Brasil está tentando se reinventar nesse quesito treinador. E aí, na última década, o que tem acontecido no mercado de treinadores do Brasil, a gente tá falando de uma importação muito grande. Sim. Isso, eu sempre falo isso, o futebol ele muda a cada década, né? E a última década é disso. Parece que o Brasil está tentando se reinventar nesse quesito treinador. E aí a gente vê um rapaz chamado Felipe Luiz, que tem muito dos traços dos treinadores fora do Brasil, mas é um brasileiro, com toda a bagagem que ele jogou fora, com toda a disciplina que ele tem, e de ser um tendo vestido a camisa da seleção. Exatamente. Eu não tô querendo tirar o teu treinador. Até porque a informação, ele não aceitaria. Ele não aceitaria? Ele não aceitaria. Isso é uma informação, nesse momento, ele não aceitaria. Ele não aceitaria. O foco dele é outro. É muito outro. Primeiro é fazer uma trajetória no Flamengo. E aquele telefonema da seleção? Ele tem um foco de Europa. Ele tem um foco de Europa, pelo menos a informação que eu tenho. E a gente também não está demitindo o Dorival. Mas você acha que qual hoje seria a melhor situação para o Brasil? Porque se isso é muito falado, e a gente sabe assim, tem que ser muito delicado para falar de treinador e Brasil. Porque todo brasileiro acha que é treinador de futebol. Sim. A gente já foi penta e tava todo mundo sempre reclamando dos treinadores. Sempre. Até os que tocaram na taça. Então tem que ter um cuidado muito grande. Mas isso está sendo muito falado. É isso aí, nação rubro-negra. O Mengão segue dando o que falar, seja com reforços convocados, como o jovem Wesley, que brilhou na seleção e estão pedindo ele como titular. Isso mesmo, Bubu deixou claro que o próximo jogo de Brasil e Argentina, o Wesley tem por obrigação de ser o titular. Já mandou recado para Dorival. Isso mesmo. Até Zé Elias, que ficou meio assim, né? Deu uma nota boa para o Wesley. Diz que ele jogou muito e que realmente ele dá sim para ser o titular. Já Gerson está fora da seleção e provavelmente fora do Mengão também, viu, gente? Com esse machucado dele aí, já prejudicou aí o time do Flamengo. O Wesley merece mais uma chance, merece ser titular na seleção. Comenta aí, deixa aí o seu comentário, né? E também o placar, quanto que o Brasil vai dar no próximo jogo, né, com a Argentina. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like para fortalecer o canal. E lembrando, galera, de deixar os créditos para a ESPN Brasil e também para SBT Rio Esporte. Tamo junto, até o próximo vídeo. Vamos junto, Mengão!